Hoje iremos apresentar sobre o hidrogênio, o chamado combustível do futuro. Bom, primeiramente, a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, o hidrogênio se encontra-se como um gás extremamente inflamável, inodoro, insípido, incolor, insolúvel em água e muito mais leve que o ar, além de ter uma alta densidade energética. Por não ser possível perceber a sua existência facilmente, e pelo hidrogênio ser extremamente inflamável no ar, ele se torna muito perigoso por apresentar uma energia necessária para inflamá-lo muito pequena. Em algumas condições pode ocorrer a autoinflamação. O hidrogênio ele é abundante na superfície do planeta, na forma de hidrocarbonetos e água. Como ele é quimicamente muito ativo, raramente permanece sozinho como um único elemento. Por essas razões, há uma necessidade de separação dos átomos de hidrogênio dos restantes elementos dos quais se encontra associado. Portanto, para se obter ele puro, é necessário gastar energia de dissociação de uma fonte primária. Sendo assim, o hidrogênio ele não é uma fonte primária de energia, mas sim é uma fonte intermediária. Por isso que não se deve ser referido como uma fonte energética, pois ele é apenas um vetor energético, isto é, como se fosse uma moeda de troca. Já na produção, atualmente há uma transição para fontes de energia renováveis e menos poluentes. Nesse contexto, o hidrogênio ele surge como uma alternativa válida, dado que é um elemento mais abundante do universo e a sua combustão direta produz uma quantidade significativa de energia e libera apenas água. A sua obtenção é bastante flexível. Ele pode ser obtido a partir de energia elétrica, pelas fontes, por exemplo, hidroelétricas, eólica, solar fotovoltaica e também da eletricidade de usinas nucleares. Pode ainda ser obtido via forma catalítica ou gaseificação, como através do etanol, lixo e rejeitos da agricultura. As fontes de hidrogênio mais viáveis economicamente são, entretanto, as de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e principalmente gás natural. No entanto, um dos aspectos que impede essa inovação é a forma de armazenagem do hidrogênio, pois na forma gasosa ele ocupa um espaço muito grande. Bom, na sua utilização, além dele ser utilizado como uma forma de combustível, também é usado em diversos processos, tais como na produção de amoníaco, hidrogenação de frações de petróleo, produção de combustível para foguetes espaciais, produção de etanol, na hidrogenação de gorduras e óleos e na soldagem. Então, como foi dito anteriormente, o hidrogênio ele pode ser gerado a partir de combustíveis fósseis, mas também pode ser gerado de forma limpa. E nós temos diversos processos para a geração de hidrogênio. E nesse slide a gente citou alguns desses procedimentos. Então, nós temos a reforma a vapor de metano, a gaseificação do metano, a eletrólise, a gaseificação de biomassa e os processos termoquímicos. Mas a gente focou o nosso trabalho na reforma a vapor de metano e na eletrólise. A gente escolheu a reforma a vapor de metano porque ela é considerada a rota primária para a produção de hidrogênio em escala industrial. No entanto, ela utiliza combustíveis fósseis na geração do hidrogênio e libera CO2 para a atmosfera, ou seja, ela não é um processo limpo. E nós escolhemos a eletrólise por ela ser basicamente o contrário da reforma a vapor de metano. A eletrólise é considerada um processo limpo, então ela não polui o meio ambiente, mas, em consequência disso, não apresenta um rendimento tão significativo quanto a reforma a vapor de metano. Primeiramente, então, eu vou começar falando sobre a reforma a vapor do metano. Então, como eu disse anteriormente, esse processo ele é um dos mais utilizados atualmente para produzir o hidrogênio, principalmente para a produção industrial do hidrogênio. E esse processo utiliza o gás natural
para então produzir hidrogênio. O gás natural é um combustível fóssil extremamente rico em hidrocarboneto. Então, ou seja, a reforma a vapor do metano não é um processo limpo, é um processo que gera sim poluição. Então, esse processo basicamente consiste em expor o gás natural a um vapor de alta temperatura para então produzir o hidrogênio e, consequentemente, também produzir o monóxido e o dióxido de carbono, o que a gente consegue ver nas reações que estão presentes nesse slide. Além disso, esse processo ele pode ocorrer de duas formas. Nós temos a forma convencional e a forma com o uso de um reator de membrana. Então, como a reforma a vapor do metano é um processo altamente endotérmico e que também é limitado pelo equilíbrio químico da reação, então, para que o processo convencional obtenha uma conversão satisfatória do metano ao hidrogênio, é necessário que a gente utilize altas temperaturas para obter uma conversão satisfatória. Então, o processo convencional, ele necessita de temperaturas de 700 a 900 graus Celsius para que ele seja realizado, o que dificulta a realização desse processo. Então, em resposta a isso, para facilitar esse procedimento, foi criado o processo com o uso de reator de membrana. E esse procedimento, ele permite, então, o deslocamento do equilíbrio químico da reação por meio da retirada contínua do produto de hidrogênio. E isso permite, então, a obtenção de altas conversões do metano ao hidrogênio e, consequentemente, faz com que se consiga realizar essa operação com temperaturas mais amenas, o que facilita de forma expressiva a conversão e o processo. Agora eu vou explicar de uma forma bem simples e esquematizada o processo convencional e o processo com reator de membrana. Então, iniciando pelo processo convencional. O processo convencional ele inicia com a alimentação do metano em um sistema de purificação para retirar compostos de enxofre. Então, primeiramente, o metano passa por uma hidrodesulfurização. E depois dessa purificação, é então adicionado vapor d'água ao sistema. Então, ao misturar o metano com vapor d'água, eles vão então para o reformador. E é no reformador que ocorre a reação de reforma-vapor, que é uma reação endotérmica e, como eu disse no slide anterior, necessita de muito calor para ocorrer no processo convencional. Então, é nessa etapa que o metano é então transformado em hidrogênio e em monóxido de carbono. Depois de passar pelo reformador, eles vão então para o reator. E o reator de conversão, ele tem como objetivo aumentar a quantidade de hidrogênio produzida. Então, é no reator que ocorre a reação de deslocamento de gás d'água, ocorrendo a formação de dióxido de carbono e de mais hidrogênio. Então, as reações que ocorrem no reformador e no reator de conversão são as reações que eu demonstrei no slide anterior. Então, elas acontecem no reformador e no reator de conversão. Então, agora, com o hidrogênio já produzido, o hidrogênio passa, então, para o processo de purificação. E esse processo de purificação, ele pode ocorrer por vários dispositivos. E o utilizado nesse esquema é a unidade de separação de gases por adsorção com modulação da pressão. No entanto, o processo de purificação mais indicado para o hidrogênio são as membranas de paládio, porque elas garantem maiores purezas, que podem chegar até 99,9%. Ou seja, a gente adquire um hidrogênio bem puro. Agora eu vou falar de uma forma um pouquinho mais resumida o processo de membrana, porque ele é bem parecido com o convencional, apenas acontecem algumas mudanças. O processo de membrana, ele inicia idêntico ao processo convencional. Ele também passa por uma hidrodesulfurização. No entanto, o reformador, o reator de conversão e a unidade de separação, ela é substituída apenas por um reformador de membrana. Então, o reformador de membrana, ele tem como objetivo desenvolver tudo que o reformador, que o reator de conversão e que a unidade de separação fazia no processo convencional. E além de fazer as reações, ele ainda separa o hidrogênio. Então, ocorre o mesmo processo,
o mesmo processo que ocorre no processo convencional ocorre no processo com o reator de membrana, só que apenas com um dispositivo. Após isso, então, ocorre também a purificação do hidrogênio e obtém-se, então, um hidrogênio puro. Nós podemos dizer, então, que as vantagens desse processo são, primeiramente, a obtenção de hidrogênio de uma forma econômica, ou seja, quando comparado às demais técnicas de geração de hidrogênio, a reforma a vapor se mostra como uma técnica bem mais prática e bem mais econômica, o que claramente é uma vantagem. Além disso, nós temos outra vantagem, que é a abundância na matéria-prima utilizada para essa obtenção de hidrogênio, que no caso é o gás natural. Então, o fato do gás natural ser facilmente encontrado no nosso dia a dia demonstra uma vantagem para a produção de hidrogênio a partir desse processo. No entanto, nós temos diversas desvantagens também. E a primeira desvantagem é o uso de um combustível fóssil para produzir o hidrogênio. O gás natural, como eu disse anteriormente, é um combustível à base de hidrocarboneto, então é um combustível altamente poluente, então nós não temos uma geração limpa de hidrogênio. E além disso, o processo de reforma a vapor é um processo que elimina diversos gases para a atmosfera, como o monóxido e o dióxido de carbono, que também são gases poluentes. Então acaba que a reforma a vapor não é um processo limpo, não é um processo consciente, o que claramente é uma desvantagem. Bom, agora a gente vai apresentar outro método que é chamado de eletrólise da água. Esse método ele baseia-se na utilização de energia elétrica para separar os componentes da água, sendo que o rendimento global desse processo ocorre na ordem dos 95%. Bom, portanto, a quebra da molécula em hidrogênio e oxigênio acontece de acordo com essa reação que a gente traz aqui no slide. Aqui do lado do slide, a gente trouxe para melhor entendimento de como funciona a eletrólise da água. Esse esquema. Bom, a eletrólise da água ela vai ocorrer quando a gente passar uma corrente, quando se passa uma corrente contínua por ela. Ali na imagem a gente tem marrom, que é a fonte externa de energia, que é exatamente essa fonte que vai passar a corrente contínua por ela. No entanto, a gente tem que tornar essa água condutora, porque a água pura ela não conduz corrente elétrica. Dessa forma, a adição de um eletrólito torna um meio condutor e vai possibilitar a realização do processo. Por isso que aqui no esquema a gente consegue ver que ali no meio ele fala que é água com sal solúvel. Esse sal solúvel é o nosso eletrólito. Bom, a carga elétrica vai quebrar as ligações químicas entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio, entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, e vai separar os componentes, criando assim partículas carregadas, ou melhor, que a gente chama de íons. Os íons se formam em dois polos, o ânodo, que é o terminal negativo, polarizado positivamente, onde irá atrair e formar as bolhas de oxigênio, e o cátodo, terminal positivo, polarizado negativamente, onde irá se formar o hidrogênio gasoso. Aqui a gente pode ver na imagem onde está se gerando as bolhas de oxigênio e aqui em amarelo as bolhas de hidrogênio. Bom, o processo para a produção de hidrogênio via eletrólise é um processo simples, que não precisa passar por muitas etapas. No entanto, possui uma desvantagem, que é esse sistema tem um alto custo. A energia elétrica que é utilizada no processo, ela pode vir de fontes renováveis, como a energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, etc. Com esse tipo de fontes renováveis, o uso da eletrólise tem como vantagem ser uma forma de produzir hidrogênio perfeitamente limpa. Mas também tem aspectos negativos, como são necessários grandes quantidades de energia, sendo que, em geral, as fontes de energia, elas são
as fontes de energia usadas não são renováveis e, consequentemente, poluidoras. Bom, uma das aplicações do hidrogênio é a sua energia obtida através da combinação de hidrogênio com oxigênio, produzindo vapor de água como resultado final, e gerando energia que é convertida em eletricidade, o que chama-se de uma célula de hidrogênio. Porém, deve-se lembrar que o hidrogênio não é uma fonte de energia, ou melhor, ele funciona como uma bateria que armazena a energia e libera quando necessário. A célula de hidrogênio é uma tecnologia que utiliza a combinação química dos gases oxigênio e hidrogênio para gerar energia elétrica, térmica e como resíduo a eliminação da água. Aqui ao lado pode-se observar como seria essa célula. Nós podemos observar que ela é dividida em fatias, onde cada fatia tem uma função. Os eletrodos constituem duas dessas fatias. Eles são porosos para que possa ocorrer a passagem dos gases até a fatia do meio, que é o eletrólito. Revestindo o eletrólito, tem-se o catalisador, e esse catalisador ele tem a função de acelerar as reações químicas e quebrar as moléculas de hidrogênio. Alguns exemplos de catalisadores é o níquel e a platina. No eletrodo, o gás hidrogênio passa por canais de fluxos desenhados na placa, atingindo toda a superfície. O gás hidrogênio vai ser o eletrodo de terminal negativo, o ânodo, e o gás oxigênio, o eletrodo de terminal positivo, que é o cátodo. Podemos, então, observar na imagem que, que de um lado da célula entra o hidrogênio, do outro o oxigênio. O eletrólito, juntamente com o catalisador, é a razão do funcionamento dessa célula. Bom, agora a gente vai se aprofundar um pouco melhor no funcionamento. Por um lado da célula, o gás hidrogênio é pressurizado e bombeado para o ânodo. O gás ele é forçado a passar por canais de fluxo até atingir o catalisador. Em contato com o catalisador, o hidrogênio ele se separa em dois íons, dois íons H+, e dois elétrons. Os elétrons são encaminhados para um circuito externo, onde é formada uma corrente elétrica. Os gases de hidrogênio que foram quebrados pelo catalisador vão em direção ao eletrólito. Do outro lado da célula, o gás oxigênio é bombeado para o cátodo e forçado a passar por canais de fluxo até o catalisador. No catalisador, as moléculas de oxigênio eles combinam-se com os íons de hidrogênio que atravessaram o eletrólito e formam água como resíduo. Essa célula ela pode ser usada em uma ampla gama de aplicações em todos os setores da economia, como transporte, na indústria, em edifícios. Bom, um dos exemplos são os carros movidos a hidrogênio, que apresentam dentro deles essas células de hidrogênio. Ainda as vantagens estão a não emissão de poluentes, porém vale destacar que mesmo que esse tipo de automóvel não gere poluentes, os processos utilizados para obter hidrogênio fazem uso de outras energias, o que acaba gerando alguma poluição. De qualquer forma, em alguns países como a Espanha, esses automóveis já são classificados como veículos verdes, o que permite certos benefícios para os proprietários dos carros, como acessar e estacionar em zonas que são restritas a outros modelos. Já outra vantagem é o reabastecimento ágil e fácil. A agilidade com que é feito o abastecimento dos veículos é muito mais eficaz do que as que ocorrem em automóveis elétricos, por exemplo. Com cerca de 5 minutos, eles já estão completamente carregados, sendo que um processo sendo um pouco mais demorado do que os carros movidos a gasolina, que são reabastecidos em cerca de 2 minutos. A outra vantagem é ótima autonomia. Bom, isso é um diferencial que deve ser mencionado entre os automóveis movidos a hidrogênio e aqueles de origem elétrica. Os modelos mais modernos de carros utilizam o hidrogênio, que já apresentam uma autonomia
de aproximadamente 60 quilômetros até que precisam ser reabastecidos. Bom, já no que diz respeito às desvantagens, primeiramente, há limitações na rede de abastecimento. Uma das maiores desvantagens de quem pretende adquirir um veículo movido a hidrogênio atualmente é a falta de uma rede ampla de abastecimento. O cenário atual, em grande parte do planeta, é de escassez de estações dedicadas ao abastecimento de hidrogênio. Segundamente, tem o armazenamento do hidrogênio. Essa questão é inconveniente no que diz respeito à segurança do automóvel. Apesar das marcas terem se esforçado para desenvolver uma tecnologia de ponta para os carros movidos a hidrogênio com tanques modernos e aptos para evitar vazamentos, ainda assim trata-se de um gás muito inflamável. E, finalmente, tem os custos dessa tecnologia. Bom, em primeiro lugar, os custos com a produção são mais elevados em função da célula. Para completar, os valores atuais do hidrogênio também não o tornam tão acessível, o que significa que o reabastecimento acaba sendo mais caro do que os valores atuais aplicados para veículos movidos a gasolina. Por fim, então, o estudo de caso escolhido por nós foi o processo de decomposição catalítica do metano, que se mostra como uma alternativa em relação à reforma a vapor, que é a técnica que é mais utilizada atualmente. Então, a decomposição catalítica do metano, primeiramente, é uma forma direta e moderadamente endotérmica de se produzir hidrogênio. E o hidrogênio produzido por essa reação, ele é de alta pureza e ele é produzido também com reduzidas emissões de monóxido e dióxido de carbono. Então, a gente pode dizer que a decomposição catalítica do metano ela é uma reação bem mais consciente do que a reforma a vapor, tendo em vista que a reforma a vapor é uma reação altamente endotérmica e com altas emissões de monóxido e dióxido de carbono. Então, a reação da decomposição, ela forma apenas carbono e hidrogênio, como nós conseguimos ver na reação presente nesse slide. Podendo, dependendo ainda da reação, esse carbono formado, ele se apresentar na forma de nanotubos de carbono, que são fibras extremamente resistentes, que são muito utilizadas na indústria atualmente, principalmente na parte da nanotecnologia. Então, esse processo, além de produzir o hidrogênio altamente puro, ele pode ainda produzir um outro produto que é altamente rentável para a parte da indústria. Então, além de tudo isso, esse processo, por não haver uma contaminação do hidrogênio com o monóxido de carbono no final do processo, esse hidrogênio ele pode ser aplicado diretamente em células de combustível, então não é necessário um processo de purificação desse hidrogênio. Ao final do procedimento, ele já está, digamos, pronto para ser aplicado em células de combustível. Então, além disso, no entanto, essa reação da degradação do metano é uma reação térmica e ela acontece com temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius. Então, é fundamental a utilização de catalisadores para realizar esse processo de uma forma mais eficiente e mais prática. E existem diversas características e tipos de catalisadores e cada um pode afetar a taxa de decomposição do metano. Então, nós temos características como a composição do catalisador, o tamanho das partículas, a dispersão dessas partículas. Então, essas características, dependendo de como elas se apresentarem, elas podem tanto favorecer a decomposição do metano, como dificultar essa decomposição, resultando num maior número de hidrogênio produzido ou numa reação não tão satisfatória. Então, o uso do catalisador é algo muito importante para o processo dessa reação. E existem diversos catalisadores que vêm sendo estudados atualmente. E aqui eu cito alguns deles. Nós temos o catalisador de carbono ativo, de níquel, de cobalto e de ferro. Então, esses são alguns dos catalisadores que vêm sendo estudados para realizar essa reação. Então, por fim,
A gente pode dizer que a decomposição do metano é uma alternativa bem mais consciente de se produzir o hidrogênio quando comparada à reforma a vapor, e também é uma alternativa bem mais eficiente quando comparada à eletrólise, sendo então um ótimo caminho para gerar hidrogênio de forma bem satisfatória. Esses foram então os referenciais utilizados para a realização desse trabalho e, finalmente, gostaríamos de agradecer a atenção de todos vocês e esperamos também que esse vídeo tenha sido de fácil compreensão para todos. Caso fiquem com alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou com a Renata. Muito obrigada a todos!